E se o nosso universo for uma simulação hiperrealista, criada por uma civilização muito além da nossa? Parece ficção científica, mas essa mesma ideia, a hipótese da simulação, tem cativado cientistas e filósofos. Sentimos, amamos, vivemos. Mas a hipótese da simulação propõe uma possibilidade alucinante que nossa realidade é uma construção, um programa meticulosamente projetado rodando em algum computador colossal. Poderíamos estar vivendo em uma de suas criações? A própria ideia é excitante e inquietante. Somos carne e osso ou linhas de código? A resposta, se houver uma, permanece envolta em mistério. Um dos argumentos mais convincentes para a hipótese da simulação reside na própria estrutura do nosso universo. A física revela um universo governado por leis precisas e elegantes. Gravidade, eletromagnetismo, as forças nucleares fortes e fracas. Essas forças se comportam com uma previsibilidade que parece quase programada. Essas leis podem ser expressas na linguagem da matemática, equações que ditam como a energia e a matéria interagem. Essas equações poderiam ser o código-fonte do nosso universo? Assim como as linhas de código ditam o comportamento de um videogame, talvez essas leis fundamentais sejam os blocos de construção de nossa realidade simulada. As constantes fundamentais da natureza, como a velocidade da luz ou a constante gravitacional, são definidas dentro de faixas extremamente estreitas. Esse ajuste fino é evidência de um programador cósmico, definindo cuidadosamente os parâmetros para nossa existência? Se essas regras são o produto de um sistema natural, autoemergente, ou o design deliberado de um arquiteto cósmico, permanece uma questão que continua a alimentar o debate e a inflamar nossa imaginação. Em 1972, o mundo foi apresentado ao Pong, um videogame simples onde 2 jogadores controlavam raquetes, rebatendo uma bola digital para frente e para trás. Avançando para os dias de hoje, temos experiências imersivas de realidade virtual que são quase indistinguíveis do mundo real. Agora, imagine uma civilização milhares, ou até milhões, de anos à nossa frente. Se fizermos tais avanços em algumas décadas, o que eles poderiam alcançar? Não é inconcebível que tal civilização pudesse criar simulações tão realistas que seus habitantes nem saberiam que estavam vivendo em um mundo digital. Pense no crescimento exponencial do poder da computação. Com tal poder, simular universos inteiros pode não ser tão improvável quanto parece. Poderíamos estar vivendo em um playground digital, meticulosamente criado por razões que podemos apenas começar a imaginar. Mergulhando no reino do muito pequeno, encontramos a física quântica, um ramo da ciência que muitas vezes parece mais mágica do que realidade. Um dos aspectos mais bizarros da mecânica quântica é o efeito do observador. Partículas, como elétrons, existem em um estado nebuloso de possibilidades até serem observadas. É como se o ato de observar forçasse essas partículas a escolher um estado definido, colapsando a função de onda. Esse fenômeno de realidade sob demanda tem paralelos impressionantes com o funcionamento dos videogames. Para conservar o poder de processamento, os jogos geralmente renderizam objetos e ambientes em detalhes apenas quando o jogador está olhando para eles. Será que nosso universo opera de maneira semelhante, com a realidade se solidificando apenas quando observada? Se o nosso universo é de fato uma simulação, poderia haver sinais reveladores, glitches na Matrix, que traem sua verdadeira natureza? Embora não tenhamos encontrado provas definitivas, existem alguns fenômenos intrigantes que levaram alguns a especular sobre a possibilidade de uma realidade simulada. Uma dessas anomalias é a matéria escura e a energia escura. Essas entidades misteriosas constituem a grande maioria da massa e energia do universo, mas não podemos observá-las diretamente.
Seriam elas artefatos da simulação, vestígios do código subjacente que governa nosso mundo digital? Embora essas anomalias não comprovem definitivamente que estamos vivendo em uma simulação, elas levantam questões intrigantes. Supondo por um momento que nosso universo seja de fato uma simulação, a próxima pergunta surge naturalmente: por quê? Qual seria o propósito de criar uma realidade digital tão vasta e complexa? Uma teoria convincente é que a simulação é um experimento científico gigante, uma maneira de civilizações avançadas estudarem o surgimento da vida, da consciência e da inteligência. Ajustando os parâmetros da simulação, eles poderiam observar como diferentes condições influenciam a evolução das civilizações. Outra possibilidade é que a simulação seja uma forma de entretenimento. Um videogame cósmico jogado por seres que buscam experimentar diferentes realidades. Ou talvez o propósito seja muito mais profundo. Poderia ser que a simulação seja uma forma de simulação ancestral, uma maneira das gerações futuras se conectarem com seu passado? Se o nosso universo é uma simulação, quem são os arquitetos por trás dessa grande ilusão? A resposta, infelizmente, está envolta em tanto mistério quanto a própria simulação. Alguns especulam que os criadores poderiam ser uma civilização alienígena altamente avançada, milhões de anos à nossa frente tecnologicamente. Talvez eles tenham dominado a arte de manipular energia e matéria no nível quântico, permitindo-lhes criar universos dentro de seus laboratórios. Outros acreditam que os arquitetos podem não ser seres biológicos, mas sim IA superinteligente, capaz de feitos inimagináveis de computação e criação. Também é possível que a natureza dos arquitetos esteja além da nossa compreensão, existindo em dimensões ou realidades que não podemos sequer começar a imaginar. Em última análise, a identidade dos arquitetos é uma questão que pode nos escapar para sempre. A hipótese da simulação levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade, o livre-arbítrio e o significado da vida. Se nossa existência não passa de linhas de código em um vasto programa de computador, isso diminui nossas experiências, nossos relacionamentos, nosso próprio senso de identidade. Alguns argumentam que sim, sugerindo que a vida em uma simulação é inerentemente sem sentido. Outros têm uma visão mais otimista, argumentando que a hipótese da simulação não nega o significado da vida, mas sim o aprimora. Se o nosso universo é uma simulação, isso significa que a consciência, a criatividade e o amor podem existir dentro de um reino digital. Em última análise, a questão do significado é pessoal, independentemente de vivermos em uma simulação ou em um universo real. A hipótese da simulação, embora improvável com nossa compreensão atual, serve como um poderoso lembrete da vastidão do desconhecido. Ela nos desafia a questionar nossas suposições sobre a realidade e a abraçar a possibilidade de que nosso universo seja muito mais estranho e maravilhoso do que jamais imaginamos. Seja carne e osso ou linhas de código, os mistérios do cosmos nos convidam a explorar, a questionar e a nos maravilhar com a beleza intrincada do universo que habitamos. A hipótese da simulação é uma prova do poder da curiosidade humana, uma jornada ao coração do que significa existir em um universo repleto de infinitas possibilidades. À medida que continuamos a sondar as fronteiras do conhecimento, podemos um dia descobrir a verdade sobre nossa realidade.